Ok, na preparação para o BRB, estamos vendo provas feitas pela mesma banca, IADES. No caso aqui é a questão 11 da prova para o cargo de assistente em 2018 para a Apex Brasil. Bom, essa questão bastante interessante de geometria espacial. Tá? Então é dada aqui uma caixa d'água, né? A vista lateral, a vista de fundo e a vista de frente de um reservatório de água. Aqui, ó, pá, reservatório de água a ser construído. Bom, reservatório de água, obviamente, tem que ser algo similar tem que ser um sólido, né? Ele tem que ser fechado em todos os lados, né? Então aqui vamos colocar um pequeno cubo como um exemplo, ou então um cilindro, também uma forma muito comum para reservatórios de água. Tá? Ok. Bom, então aqui, quem tiver dúvida nessa questão, deve procurar a matéria de geometria espacial, a planificação de sólidos, que aqui no caso estão sendo dadas algumas partes da planificação de um sólido para você montar o sólido. Né? Então, exemplo aqui, um cubo. Como seria para você planificar um cubo? Né? Planificar é o seguinte, recortar aquele moldezinho no papel e esse molde você montando, normalmente coloca-se umas abinhas aqui, onde você vai colocar cola, né? Então, a planificação de um sólido é aquela forma plana que você recortando e dobrando vai formar um cubo. Por exemplo, essa aqui, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. O cubo também tem 6 lados. Bom, aqui nós temos um reservatório que ele é prismático. Ó. A lateral dele tem este formato aqui. Né? O fundo é mais alto do que a frente, mas tem a mesma largura. Ó, 3 metros aqui atrás vão ser 3 metros, a altura aqui é 5, a altura aqui na frente é 3. Ó, eu marquei esse F aqui para identificar aqui a face que está na frente. Ó, então 3 por 3 está aqui. Na lateral tem 4 de profundidade, então tem aqui os 4. Então, basicamente, o que se diz aqui? Que você tem que pegar essas 3 faces, tá? De um poliedro e completar. Tá? São dadas a frente, uma lateral e o fundo. Né? Então, exemplo, estaria sendo dado esta frente, esta lateral, este fundo. Se fosse o caso desse aqui, ó, frente, lateral e o fundo ali atrás. Você teria que supor, né, ou ainda completar esses 3 lados. Tá? Esse cuidado aqui eu vou deixar para um pouquinho mais tarde. Tá? Bom, todo sólido tem uma fórmula básica, se ele for regular e tal, uma fórmula básica, né? Exemplo, esse cubo, como é que é o volume dele? É a área da base vezes a altura. Esse cilindro aqui, qual é o volume dele? É a área da base vezes a altura. Tá? A área desse círculo aqui, da base, multiplicado pela altura, pega essa área, você tem o volume. Tá? Então vamos lá. O que há de interessante aqui? É que neste formato aqui fica uma coisa chatinha de você fazer, até porque tem uma altura aqui, a outra ali. Então, qual é a forma interessante de você fazer essa questão? Né? E essa é uma questão até mais sofisticada nesse aspecto, né? Porque, como aqui você não pode usar esta base com essa altura, que vai dar mais trabalho, pega essa peça e tombe-a para cá. Deite. Transforme este trapézio na base. Foi o que foi feito aqui. Ó. Tá? Então, nós temos 2 cálculos aqui com base vezes altura. Este aqui é como você calcula a área de um trapézio. Como aqui a altura para mim está chata, porque está variável, eu deitei esse poliedro. Então, o trapézio passou a ser o fundo, né? Esse aqui passou a ser o fundo. E a altura ficou uma coisa fácil, porque a altura ficou estável, ficou homogênea, perdão.
a altura em todos os pontos dele, a altura é de 3 metros, já que foi deitado. Então, esta aqui é a fórmula para calcular a área de um trapézio. Base maior mais base menor dividido por 2, ou seja, é a média. Né? Isso aqui vamos chamar de base maior, isso aqui de base menor. Então, a média dessas duas vezes esta altura, né? Olhando dessa forma, considerando isso aqui a base maior mais base menor dividido por 2, vezes essa altura, vai me dar a área do trapézio. Tá aqui, ó, a área do trapézio, que é 16. Bom, regra geral, calcular um volume, está aqui, basta fazer base vezes altura. Então, já tenho a base, a altura é 3 em qualquer ponto, então basta fazer base vezes altura. 16 vezes 3, 48 metros cúbicos. Então, aqui foi pedido que você soubesse como planificar esse sólido, que você conseguisse ter aquele raciocínio espacial de deitá-lo, para fazer um cálculo mais fácil, né? E depois você tem que fazer a conversão de unidade, que é de metro cúbico para litros. Tá? 48 mil litros. Né? Cada metro cúbico são 1000 litros. Então, 48 mil litros, esta aqui é a resposta. Ok? Mas eu vou fazer uma observação a mais, porque tem uma pegadinha perigosa aqui nessa questão. Por quê? Bom, agora que a resposta já foi dada, eu vou falar sobre como seria enxergar isso aqui. Não é normal a gente ver uma caixa d'água com esse formato. Então, o que acontece? Como não se falou aqui na presença de uma tampa aqui, ó, fechando aqui a parte de cima da caixa d'água, você poderia supor que não tem, né? E imaginar o seguinte: peraí, essa caixa d'água não vai conseguir encher até aqui em cima, a menos que haja uma tampa. Quando eu botar água, ela vai vir até aqui, né? E além disso, se for além disso, ela vai derramar. Ó, teria um nível aqui, ó, esse pontilhadozinho azul aqui, seria um nível máximo onde a água chegaria antes de transbordar. Mas da mesma forma que você só recebeu esses 3 dados e aceitou que tinha na outra lateral tinha o fundo, você vai ter que aceitar que haja uma tampa, embora seja um formato estranho, né? Tem que supor que a água consegue chegar até aqui em cima, não, um formato estranho. Mas se você imaginasse que não há essa tampa, o que não é uma coisa razoável, visto que você teve que imaginar esse lado presente, então, logicamente, tem que imaginar que há a tampa. Mas se você não fizesse isso, imaginasse apenas esse paralelepípedo aqui, um nível aqui, você ia considerar essa base, 3 vezes 4, que é a base, e ia ignorar essa altura 5, ia considerar só os 3 metros, porque ficaria nivelado como está aqui. Em sendo isso, se fosse essa questão, né, a base vezes a altura daria o volume, que daria 36 metros cúbicos, que multiplicados por 1000 daria 36 mil litros. Olha aqui a opçãozinha perigosa para quem supôs que estava sem tampa, porque aqui nos falou do teto da caixa, do fechamento da caixa. Se você supuser que não há esse teto e achar que vai transbordar aqui, existe uma opção armadilhazinha aqui, tá? Mas no caso, se você supôs que um lado, mesmo não estando descrito, tem que supor que esse lado existe, tem que supor que todos existem. Ok? Um abraço.